Olá, meu nome é João Lourenço, eu sou médico, psiquiatra e psicoterapeuta e colaborador da Fundação Espírita André Luiz e venho aqui aproveitar a oportunidade, o espaço, para poder falar sobre esquizofrenia e o que isso tem a ver com o espiritismo. A esquizofrenia é uma doença mental que é de origem genética e afeta principalmente uma parte do cérebro que nos permite ter a relação afetiva, a resposta afetiva. É uma doença degenerativa que vai diminuindo a capacidade de eu responder ao que me afeta. A princípio, nas primeiras crises, eu vou perdendo a capacidade de sentimentos. A pessoa realmente não volta a ser mais o que era depois das suas primeiras crises, aonde parece que ela fica meio distante, que é o que as pessoas chamam de sintomas autistas na esquizofrenia, que são sintomas negativos. Mas também tem muitos sintomas positivos. O que significa isso? Sintomas produtivos, que são as alucinações e os delírios. Alucinações é a percepção de coisas que os nossos cinco sentidos não tiveram a sensação. Então eu percebo coisas que vêm só da minha mente. É um distúrbio da senso-percepção. E existe o delírio, que é uma interpretação falsa da realidade, muitas vezes promovido pela própria alucinação. Então é um quadro degenerativo que vai levando ao declínio afetivo, ou seja, a resposta afetiva vai diminuindo a cada crise com o tempo e ainda também pode ser bastante recheado e revestido de sintomas produtivos, alucinatórios ou delirantes, ok? Agora, essa doença, ela como é herdada geneticamente, a essência dela é principalmente biológica, que traz grandes consequências para o psicológico. E lembrando que o ser humano, como ele é um ser biopsíquico, social e espiritual, como a base da sua relação é o cérebro, enquanto ele estiver encarnado, então todo o seu processamento social de relacionamento interpessoal fica alterado pela essa doença chamada esquizofrenia. Agora, vem essa pergunta. Alucinações, não é ouvir vozes, ver coisas que não existem? Delírios não pode ser ideias que são insufladas na nossa mente? Qual é a diferença desse sintoma da esquizofrenia com as percepções extrasensoriais que ocorrem na mediunidade, que é tão estudada e tão atribuída à mediunidade que o espiritismo estuda, né, que o espiritismo pratica, né? Bom, a grande diferença disso é que, dentro da doença, a produção mental, ela não é feita de maneira em que a mente da pessoa é organizada, ela não se organiza com essas ideias, com essas visões, com essas percepções auditivas, né, que são alucinações auditivas ou visuais. Ela muito desorganiza o seu pensamento. Nas questões da mediunidade, muitas vezes essas ideias, essas percepções, a princípio podem ser um pouco mal interpretadas, mas depois a pessoa vai estudando aquele fenômeno e ela vai percebendo que a maioria dessas eventualidades, desses fenômenos, ajudam ela a organizar a mente dela. Foi exatamente um trabalho do Dr. Alexander Moreira, que estudou vários médiuns, e isso foi médiuns espíritas da doutrina espírita do Kardec, né, de centro-espíritas que seguem o Kardec, né, e que ele percebeu que esses médiuns organizados e orientados conseguem manter uma saúde mental maior até do que a média da população que não tem a mediunidade. Então, não é doença perceber coisas através da senso-percepção ou da percepção extrasensorial, que é o fenômeno mediúnico. Agora, tem pessoas que têm a percepção extrasensorial e não são médiums. Então, todo sensitivo que tem percepção extrasensorial pode não ser médium. Então, a gente diz que todo espírita é um espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita, e nem todo mundo que tem percepção extrasensorial está tendo uma comunicação mediúnica. Mediunidade é só quando eu, na minha sensibilidade de perceber coisas extrasensoriais, transmito uma comunicação de alguém que talvez esteja no plano espiritual para nós aqui no mundo dos encarnados. Isso então é considerado a mediunidade.
E a mediunidade organizada, direcionada de acordo com os valores cristãos, que é a tal da mediunidade com Jesus, é o que mantém o equilíbrio mental dessa capacidade cerebral dos médiuns, que é a da dissociação psíquica, a ponto de ter percepções extrasensoriais, que não são, então, portanto, consideradas patológicas. Até mesmo dentro do Código Internacional das Doenças, existe um número que designa exatamente isso, o transtorno de transe e possessão, que é o F44.1. O que significa lá que ele define exatamente o que acontece num processo mediúnico, dizendo então que esse fenômeno de a pessoa estar possuída, né, por algum espírito, esse diagnóstico não deve ser dado, como ele disse, se isso fizer parte da cultura ou da prática religiosa desta pessoa. Portanto, eles admitem de maneira indireta que existe o fenômeno mediúnico, cuja sintomatologia pode ser muito parecida com os transtornos mentais, e entre eles a esquizofrenia. Mas aí se pergunta, se a esquizofrenia é uma doença cerebral herdada geneticamente, adianta fazer desobsessão em esquizofrênico, já que a doença dele é orgânica, não é causada por uma mediunidade perturbada ou mal organizada, ou ainda a ser organizada pelo estudo e pela prática do bem, né? Adianta então fazer isso? Sim, porque todo e qualquer tipo de transtorno mental pode ser agravado, né, pela presença de espíritos obsessores. Então, a maneira pela qual você ajuda o doente mental, a pessoa com transtorno mental, também é do ponto de vista espiritual e espírita, no mínimo ajudando-o para que ele não tenha perturbações que piorem o seu quadro, levando a ter crises dentro desse transtorno grave que é a esquizofrenia. E por um outro lado, com o uso das medicações, com as psicoterapias adequadas, com a reinserção social, hoje é possível você ser uma pessoa com esquizofrenia e ter uma vida muito próxima do normal, e daí talvez até conseguir estudar o espiritismo, praticando o bem, o belo e o verdadeiro previstos pelo Evangelho do Cristo, e com isso, com a doença, sem ela, ou apesar dela, você viver bem. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.